Boa noite a todos, a paz do Senhor. Com muita alegria venho trazer mais uma palavra de Deus para as nossas vidas, para o nosso coração. E a palavra de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18, que diz assim: Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, aqui eu vejo 3 mandamentos, Paulo escreve essa carta, e eu vejo 3 mandamentos do Senhor para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida, que é a alegria, a oração e a gratidão. E eu queria falar um pouquinho de cada coisa na nossa vida, como a gente aplica isso. Estejam sempre alegres. Deus não nos colocou no mundo para uma vida de tristeza e sofrimento, muito pelo contrário, né? Ele nos trouxe para nos dar alegria. A palavra dele mesmo diz, em Jeremias, que ele sabe os planos que tem para nós, planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro de esperança. Então, a palavra de Deus é alegre, Deus é um Deus alegre, Deus ordenava festas alegres, porque ele queria ver o seu povo cantar, o seu povo feliz, o seu povo louvar. E alegrar em todas as situações é alegrar-se em Deus, né? Independente do que a gente esteja passando, independente se está uma situação favorável ou não, a alegria em Deus, quando a gente se alegra no Senhor, pode estar o temporal que for, a chuva que for lá fora, a gente está firme e forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, um coração alegre em Deus é um coração fortalecido. E quando Paulo escreve isso, Paulo entende muito bem o que realmente é se alegrar no Senhor, porque quando ele e Silas estavam presos, estavam encarcerados, tinham apanhado, eles podiam reclamar da situação, podiam chorar, estar cabisbaixos, mas eles estavam alegres. E com essa alegria eles cantaram, louvaram o Senhor e fizeram orações, e todo mundo conhece a história, veio um terremoto, abriu a porta das prisões, as correntes se soltaram. Então, a gente vê aqui que um coração alegre e o poder da oração, um coração alegre no Senhor, ele muda qualquer circunstância. E como já complementando, falando um pouquinho da oração, né, que Paulo e Silas oraram também, e a oração é o nosso momento de comunhão com Deus, é o nosso relacionamento, é quando a gente busca a intimidade com o Senhor, orar sem cessar, né, que a palavra diz, para que tudo a gente coloque Deus na nossa vida, não é repetir rezas, rituais, mas ter um relacionamento como a gente tem com as pessoas, com uma família, ainda mais porque é nosso pai, né, uma intimidade de pai e filho que ninguém conhece, só quem está nessa relação mesmo sabe como que é. E o orar não é só falar, só pedir, mas também a gente precisa orar para Deus justamente para a gente ouvir Ele, né? Quando a gente está perto de Deus, que a gente escuta a voz dEle. Não adianta você estar afastado de Deus, que você não vai conseguir ouvir, a gente só escuta quem está próximo, quem está do nosso lado. E estar em comunhão, sempre em oração com Deus, é estar alinhado com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Qual é a vontade de Deus? Que estejamos alegres, em constante oração e gratos. E a palavra diz, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas, né? E então, partindo já um pouquinho para a gratidão, para finalizar, uma palavra bem curta, a palavra diz para sermos gratos em todas as circunstâncias. Então, ela não depende, a nossa gratidão também não depende de fatores externos, do que a gente ganhou, o que a gente deixou de receber ou recebeu, se o nosso desejo do nosso coração foi realizado ou não. Acho que a gente não tem que ser grato só pelo que Deus nos dá fisicamente, né, materialmente aqui na Terra, mas a nossa principal gratidão para Deus é por quem Ele é. E por ser quem Ele é, por ser quem Deus é na nossa vida, Ele já deu o maior e melhor presente para todos nós, que foi a vida do seu único filho para morrer na cruz por nós. Então, o maior motivo de gratidão que a gente tem é a nossa salvação, que a gente só ganhou pela graça e misericórdia de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, com a nossa salvação, a gente também tem outros milhares de motivos para
para agradecer, que decorrem da salvação, né? Porque ela purifica os nossos pecados, o amor de Deus sobre as nossas vidas, somos adotados como seus filhos, o Espírito Santo Consolador que está conosco no nosso dia a dia, basta com que nós oremos e pedimos e buscamos o Senhor, a paz que excede todo entendimento, que só vem de Deus, misericórdia, que pela sua misericórdia não somos consumidos, e a oportunidade de sermos nova criatura em Cristo Jesus. Deus nos protege, Deus nos livra. Então, só da salvação, há milhares, vários outros motivos que eu poderia aqui falar para sermos gratos a Deus, né? Não por aquilo que nós recebemos, também pelo que temos no dia a dia, pelo alimento, mas é aquilo, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que a gente alimente o nosso coração, o nosso espírito em Deus, e o resto vem, e um coração grato, independe de circunstâncias de presentes físicos, né, que a gente receba aqui na Terra, que a gente também recebe quando a gente é grato verdadeiramente por quem Deus é, porque Ele é Pai e Ele nos dá, Ele quer nos ver alegre. Então, a gente pode ver que está sempre uma coisa, alegria relacionada à oração, relacionada à gratidão. A palavra de Deus, ela é toda interligada, não são pedaços separados, um está sempre ligado ao outro. E ainda queria falar sobre um pouquinho de gratidão, que mesmo com todos esses motivos que a gente tem para ser grato, muitas vezes nós não somos. A gente reclama, a gente murmura, se está calor é porque está calor demais, se está frio é porque está frio demais, é porque o chefe é isso, é aquilo, mas a gente tem, né? Que bom que tem um emprego, tem um chefe, pão nunca falta, porque a palavra também diz que nunca viu justo mendigar o pão. Então, isso me faz muito lembrar o povo de Israel, que mesmo sendo libertado do deserto, dos 400 anos da escravidão, viu milagres, Deus proveu, Deus protegeu, Deus cuidou, Deus deu provisão, deu livramento, e ainda assim reclamou, murmurou, um coração muito ingrato do povo, né? E o que eram para ser apenas 40 dias, até chegar à Terra Prometida, durou 40 anos. Eu acho que devido a esse coração ingrato, de murmuração, de lamentação. Então, eu vejo aqui também que o nosso coração ingrato nos leva à desobediência, e essa desobediência retarda as nossas bênçãos, né? Como aconteceu com o povo de Israel que foi tirado do Egito. A bênção que era para ter sido em 40 dias levou 40 anos e muitos ainda não viram, né? Não conseguiram entrar na Terra Prometida. Então, um coração ingrato, um coração que murmura, não está pronto para receber as bênçãos de Deus. Ele ainda precisa ser moldado. Então, era isso que eu queria deixar um pouquinho aqui para a palavra de Deus, que nós consigamos seguir os mandamentos, são mandamentos do Senhor, alegrarmos em todas as coisas, estejamos em constante oração e comunhão com Deus, e em tudo dai graças. Amém? Muito obrigada, boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um.